Olá, meu nome é Leonardo. Oi, o meu nome é Rayane e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um instrumento de medida chamado osciloscópio. Vamos entender por que o osciloscópio é diferente dos outros instrumentos de medida e as formas de onda desse instrumento. Lembrando que aqui no canal tem o vídeo sobre instrumentos de medida, falando sobre o voltímetro, amperímetro e o multímetro. Primeiramente, vamos entender o que é um osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento de medida destinado a visualizar um sinal elétrico. Quando a gente observa o nosso instrumento, ele tem aquelas ondas e ali é o sinais elétricos que a gente consegue observar, diferente de DP, tensão e tudo mais. O osciloscópio é um instrumento muito sensível à tensão. Ele permite obter os valores instantâneos e de sinais elétricos rápido. A medição de tensão, DDP, correntes elétricas e ainda a frequência e diferenças de fase de oscilações. Ele é um aparelho muito utilizado por especialistas na área da ciência, cientistas, na medicina, os médicos, mecânicos e outras áreas também utilizam esse equipamento. O osciloscópio pode ser de dois tipos, analógico e digital. Osciloscópio analógico. O osciloscópio permite observar, numa tela plana, visualização e análise no geral de sinais de tensão, na forma de um gráfico em função do tempo. A diferença de potencial é lida a partir da posição de uma mancha luminosa numa tela retangular, graduada. A mancha resulta do impacto do feixe de elétrons no alvo revestido de um material fluorescente. Funcionamento interno do osciloscópio analógico. Os raios catódicos são feixes de elétrons emitidos por um cátodo. Este cátodo encontra-se num tubo que contém um gás a baixa pressão, e no qual os elétrons emitidos pelo cátodo são acelerados por um campo elétrico. Este tubo tem o nome de tubos catódicos ou tubo de raios catódicos. Este feixe de elétrons é orientado magneticamente pela bobina e converge o feixe para as placas eletrônicas ou defletoras, cuja função é observar a maior quantidade possível de elétrons emitidos pelo cátodo. A trajetória do feixe eletrônico é agora retilínea, para se ter a possibilidade de registrar fenômenos variáveis no tempo. O feixe terá de se deslocar de modo a criar uma imagem do fenômeno a observar. Isso consegue-se através das placas defletoras, que, graças ao seu campo elétrico, obrigam o feixe a atravessar numa região do espaço. O ecrã é a etapa final de todo o processo executado pelo osciloscópio, pois é nele que se visualizam as imagens que serão posteriormente analisadas. O material utilizado é o vidro, e sua face interior é revestida por um material fluorescente, como o fósforo e o sulfato de zinco, que ao receberem o impacto do feixe de elétrons, emitem luz. A gente pode observar mais e compreender através do experimento do Thomson, que ele descobriu os elétrons. Em química a gente aprende mais sobre ele. E ele explica sobre os raios catódicos e os experimentos dele. E a televisão funciona exatamente como esse osciloscópio, aquelas televisões quadradas. Osciloscópios digitais. A tensão de entrada é digitalizada por um conversor analógico digital. A capacidade do aparelho de traçar um sinal de frequência elevada sem distorção depende da qualidade deste conversor. O sinal digital é agora utilizado para criar um conjunto de informações que é armazenado na memória de um microprocessador. O conjunto de informações é processado e então é enviado para o ecrã. Nos osciloscópios analógicos, isso se dá através de um tubo de raios catódicos. Porém, nos osciloscópios digitais, pode também ser através de um ecrã LCD. Os osciloscópios digitais têm a função de nos permitir a visualização de duas ondas em simultâneo, facilitando assim a comparação de dois sinais diferentes. Aplicações. O osciloscópio é utilizado por diversos profissionais, como a reparação de televisores, a análise do funcionamento das unidades eletrônicas de controle dos automóveis, a análise de vibrações de um motor, por exemplo, o projeto de circuitos de condicionamento de sinal ou sistemas biométricos. Os sinais periódicos, também chamados de ondas, representam a variação de grandezas que se repetem periodicamente no tempo. São exemplos típicos as ondas senoidais, as ondas quadradas e as ondas triangulares. Podemos ver a forma senoidal da tensão disponível numa tomada de energia,
quadrada nos impulsos que circulam no interior de um computador, triangular nos sinais elétricos do sistema elétrico de um automóvel e a onda em dente de serra utilizada para fazer o varrimento horizontal num televisor. Formas de onda são uma representação gráfica que demonstra a forma com que a energia evolui ao longo do tempo, com suas variações nos valores de tensão. A onda de energia que é transmitida pela rede elétrica, por exemplo, é senoidal, ou seja, é uma onda pura e harmônica. Existem fontes de alimentação que transformam a onda de energia da sua saída em semissenoidal, senoidal por aproximação ou quadrada. Ou seja, a energia que alimentará seus equipamentos pode transmitir picos repentinos e oscilações na energia fornecida, podendo causar sérios prejuízos ao funcionamento de equipamentos mais modernos e sensíveis, em curto e médio prazo, reduzindo a vida útil desses equipamentos. Agora, nós vamos mostrar como você pode usar o osciloscópio no Tinkercad, que é uma ferramenta online de simulação de circuito. Caso você ainda não conheça, pode assistir um vídeo aqui do canal que a gente fala sobre ele. Essa ferramenta no Tinkercad não é tão precisa quanto um aparelho digital ou analógico, mas já é uma ótima experiência para entender o funcionamento. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no Tinkercad aqui nessa página, ir até Circuitos e clicar em Criar novo circuito. Quando essa página aparecer, você vai aqui na barra do lado de pesquisar e vai procurar pelo osciloscópio. E aí você vai arrastar ele até a sua área de trabalho. Depois disso, você vai de novo na barra de pesquisar e vai procurar por gerador de função e também vai arrastar ele até a sua área de trabalho. O próximo passo é conectar a ponta positiva do nosso gerador de função com a ponta positiva do osciloscópio. Você pode mudar a cor se você quiser, eu vou colocar em vermelho. E depois você vai fazer a mesma coisa com a ponta negativa. Também pode mudar a cor, eu vou colocar em preto. Agora, você só precisa fazer as alterações no seu gerador de função. Aqui você pode mudar várias coisas, como por exemplo, a frequência, a amplitude, o deslocamento e a função. A função nesse caso eu vou colocar em seno, que é a função senoidal. Para que funcione, às vezes é necessário que você mude o tempo por divisão. Nesse caso eu vou mudar para 1 milissegundo. E tá pronto. Agora é só você iniciar a simulação e vai aparecer a sua onda senoidal. E por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Tchau!